Graça e paz, queridos. Amém? Como é que está o dia de vocês? Está bom? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos estudar a Bíblia, então. Hoje nós vamos estudar dois capítulos, aliás. Vamos estudar o 13 e o 14, apesar que a leitura é muita, na verdade, mas o assunto aí, né, exige uma complementação. Então nós vamos estudar o 13 e o 14, para não parar apenas no assunto, né, do 13, que vai encerrar falando do pecado de Saul. Então nós vamos ver no capítulo 13 o levante contra os filisteus, depois o pecado de Saul, e no 14 nós vamos ver a vitória de Jonas sobre os filisteus e alguns detalhes, né, dessa batalha que aconteceu. Então vamos ler o capítulo 13 e logo em seguida nós vamos ver o capítulo 14 de 1 Samuel. Todos encontraram aí? Amém. Isso é muito bom. Diz assim então a palavra de Deus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram isto. Pelo que Saul tocou a trombeta por todo Israel, dizendo: que ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. Os filisteus ajuntaram-se para guerrear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo estava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, dos penhascos, nos túmulos e nas cisternas. Alguns dos hebreus até mesmo passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e todo o povo que permaneceu com ele se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Perguntou-lhe Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimás, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Saul: procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus se acamparam em Miquimás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma delas tomou o caminho de Ofra para a terra de Sual, outra tomou o caminho de Bet-Horon, e o terceiro tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Em toda a terra de Israel não se achava nem mesmo um único ferreiro, pois os filisteus disseram: que os hebreus não façam espadas nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus a fim de amolar cada um o seu arado, a sua enxada, o seu machado e a sua foice. O custo era de 2/3 de siclo pelos arados e enxadas, e 1/3 de siclo para afiar machados e aguilhões. Assim, no dia da peleja, não se achou espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas.
Só Saul e seu filho Jonatas as tinham. Ora, uma guarnição dos filisteus tinha saído para o desfiladeiro de Miquimás. Agora vamos seguir o capítulo 14. Certo dia, disse Jonatas, filho de Saul, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está no outro lado. Mas não o fez saber a seu pai. Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron. O povo que estava com ele era cerca de 600 homens, entre os quais se encontrava Aías, que trazia a estola sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia um penhasco íngreme e do outro lado outro. O nome de um era Bozes e o nome do outro era Sené. Um deles se erguia para o norte na direção de Miquimás, o outro para o sul na direção de Gibeá. Disse Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Respondeu-lhe o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, segue, estou contigo, a tua disposição será a minha. Disse Jonatas: passaremos àqueles homens e deixaremos que eles nos vejam. Se nos disserem: parai até que cheguemos a vós, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. Se porém disserem: subi a nós, subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos será por sinal. Então ambos se deixaram ver pela guarnição dos filisteus. Disseram os filisteus: vede, os hebreus já estão saindo das cavernas em que se estavam escondidos. Os homens da guarnição gritaram a Jonatas e ao seu escudeiro: subi a nós e vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, o Senhor os entregou nas nossas mãos, nas mãos de Israel. Então subiu Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás dele. Os filisteus caíram diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava atrás dele. Aconteceu esta primeira derrota em que Jonas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens em uma pequena área de terra. Houve terror no acampamento, no campo e em todo o povo. A guarnição e os saqueadores tremeram de medo. A terra também tremeu e houve grande pânico. Olharam as sentinelas de Saul em Gilgal, em Gibeá de Benjamim, e viram que a multidão se dispersava fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram e viram que nem Jonatas nem seu escudeiro estava ali. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus. Naquele tempo a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja. Encontraram os filisteus e em grande tumulto, uns lutando contra os outros. Os hebreus que se tinham juntado aos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, passaram para os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto da peleja. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel à flor da terra. Chegando o povo ao bosque, viram o mel que corria, mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia o juramento. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e o molhou no favo de mel. Levando a mão à boca, seus olhos brilhavam. Então disse um do povo: teu pai solenemente fez jurar o povo, dizendo: maldito o homem que hoje comer pão. É por isso que o povo desfalece. Disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Vede como se me aclararam os olhos por provado um pouco de mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou os seus inimigos.
não teria sido maior a derrota dos filisteus? Naquele dia, depois de os israelitas terem ferido os filisteus desde Miquimás a Aijalon, o povo estava exausto em extremo. O povo lançou-se ao despojo e, tomando ovelhas, bois e bezerros, degolaram-nos no chão e os comeram com sangue. Então anunciaram a Saul: vê, o povo peca contra o Senhor comendo carne com sangue. Disse ele: procedestes deslealmente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um o seu boi ou a sua ovelha, degolai-os aqui e comei-o. Não pequeis contra o Senhor comendo com sangue. Assim todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até o amanhecer, e não deixemos de resto um homem sequer deles. Responderam: faze tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: consultemos aqui a Deus. Então Saul perguntou a Deus: descerei atrás dos filisteus? Eles serão entregues nas mãos de Israel? Mas naquele dia Deus não lhe respondeu. Portanto, disse Saul: chegai-vos para aqui todos os chefes do povo, informai-vos e vede que pecado hoje se cometeu. Tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que seja em meu filho Jonatas, será morto. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faze-o como bem te parecer. Então orou Saul ao Senhor, o Deus de Israel: mostra o que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e agora devo morrer? Disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. O povo, porém, disse a Saul: morrerá Jonatas, que operou tão grande salvação a Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só fio de cabelo, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram ao seu lugar. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. Para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Lutou bravamente e derrotou os amalequitas e libertou Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Ahimaaz. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Sempre que Saul via algum homem forte e valente, o agregava a si. Amém, queridos? Viram por que nós lemos 2 capítulos? E mesmo assim, se fosse olhar bem, teríamos que ler mais um ainda, porque eles não terminam exatamente um assunto. Vamos orar? Obrigado, Deus, Tu és bom, Tua misericórdia dura para sempre. É por isso que estamos aqui de pé, graças ao Teu grande amor e a Tua fidelidade para com a Tua palavra e para conosco. Guarda-nos, sustenta-nos, ajuda-nos na meditação desta palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Eu não sei se todas as Bíblias trazem o versículo primeiro igualzinho como eu li aqui. Tem algum versículo primeiro aí diferente? Ou não? Eu vou dizer por quê. Porque, na verdade, irmãos, existe aí uma diferença de tradução no versículo primeiro. Na minha Bíblia diz assim: um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, aí o verso 2, escolheu para si 3.000 homens. Tem alguém que fala diferente, o 13:1? Tem?
Mesma coisa. É porque tem uma tradução, irmãos, que vai trazer um assunto que, misericórdia, não tem nada a ver. Aí, eu mesmo tenho ela lá. Tem uma tradução que vai trazer o versículo 1 do capítulo 3 da seguinte maneira. Saul, olha bem, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. É o versículo 1. E nas nossas Bíblias está assim: 1 ano reinara Saul em Israel, e no segundo ano de seu reinado, ele sobre o povo, ele escolheu para si 3.000 homens. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe uma dificuldade de tradução nesse versículo 1, e é bom a gente saber, porque no dia que você pegar, você não vai rasgar a Bíblia nem jogar fora. Porque eu já vi que tem crente que quando vê uma coisa assim, não, mas tem que estar errado. Porque como pode um versículo só, irmãos, falar uma coisa tão diferente? Obrigado, viu, irmãos? Como pode a nossa falar, né, que 3 anos ele reinou, e no 1 ano ele reinou, e no segundo ele chamou o povo para essa guerra? Sendo que na outra tradução não tem nada a ver. Fala que Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, né, e reinou 42 anos em Israel. Não tem nada a ver. Mas isso, irmão, por quê? Porque, na verdade, uma tradução literal do texto, do jeito que está lá, seria isso aqui que os irmãos estão vendo. Olha bem, o que nós íamos entender? Saul, entre aspas aqui, porque não tinha significado nenhum, era uma palavra mais ou menos filho de 1 ano em seu reinado. Sim, 2 anos ele reinou sobre Israel. O que você dava para escrever aqui de uma tradução de um original desse jeito? Ou, melhorzinho um pouquinho, Saul tinha, entre aspas, nada, não dá para entender, anos, quando começou a reinar. E reinou sem nada, e depois 2 anos sobre Israel. Isso é para a gente entender que para fazer a tradução da Bíblia, irmãos, não é uma coisa fácil fazer a tradução que eles fizeram arrancando o texto e jogando para nós. As poucas pessoas capacitadas para ler o texto original, e quem pensa que o hebraico da Bíblia, original da Bíblia, e o grego original do Novo Testamento, quem pensa que é o hebraico de hoje de Israel, está totalmente enganado, tá, irmãos? A linguagem não tem nada a ver. Então, se você quiser aprender a linguagem da Bíblia original, você não vai aprender fazendo um cursinho de hebraico, igual tem muita gente que faz. Por quê? Porque a linguagem da original da Bíblia não tem nada a ver com a linguagem de hoje. É uma linguagem muito antiga, é o próprio português, irmãos. O português da minha infância é bem diferente do português de hoje. Tem palavras que na minha infância tinham significado, hoje tem um significado totalmente diferente. Tem expressões que até morreram. Então eu quero dizer isso para os irmãos. Então por isso que eu estou trazendo isso aqui, porque se um dia você pegar outra tradução, como eu disse, eu tenho lá em casa a Bíblia, eu até tirei uma foto aqui, e traz o texto dizendo nada a ver com isso que nós estamos vendo. Na minha outra tradução diz: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar sobre Israel, e 42 anos ele reinou. Na Bíblia de hoje, na minha, na sua, que é a tradução mais contemporânea, 1 ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, aí entra o versículo 2, que na verdade não vai mudar entre os textos, tá bom? Só para você saber essa explicação. Não dava para tirar nada de Saul, filho de 1 ano em seu reinado, sim, 2 anos ele reinou. Então eles salvaram o que dava para ficar claro. Saul tinha, né, pelos estudos, 1 ano quando começou a reinar em Israel, né, e aí reinou 2 anos sobre Israel, e aí ele entra o versículo 10, escolheu para si 3.000 homens de Israel, e 2.000 estavam com ele em Miquimás, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá. Isso só para você pegar lá, porque eu já vi gente igual o Dias que fica aborrecido quando vê uma coisa dessa, e já vai dizer que tem alguma coisa errada, que a Bíblia não presta, porque está tão diferente. Então agora você sabe por que está tão diferente. À medida que vai passando os anos, eles vão estudando, vão aprendendo mais e vão aperfeiçoando a tradução, tá? Mas o que nós vamos ver do capítulo 13 todo? Todo ele vai falar desse levante dos filisteus contra Israel, que na verdade foi um levante de Israel contra os filisteus, né? E depois nós vamos ver o pecado de Saul, que fez com que Saul perdesse ali o reinado dele. Logo de início ele já perdeu o reinado dele. Veja bem que cá no capítulo 11, Saul vai vencer uma guerra com um exército de 330.000 homens, irmãos. 330.000 homens, capítulo 11, versículo 8, vai dizer para nós que ele juntou de Israel 330.000 homens, e com isso ele pôde vencer
de uma maneira muito forte e poderosa os amonitas. Só que do capítulo 11 para o 13, nós vamos encontrar essa queda grande, que agora o exército dele, irmãos, não passa de 3.000 homens, os quais ficam, na verdade, emboscada, irmão, só na espreita. Quem já viu lá o filme, né, de Davi vencendo Golias, deve ter notado que nessa parte o filme fala muito bem. A gente só viu Israel lá, meio que escondido, emboscado, e do outro lado, o gigante filisteu insultando Israel o tempo todo. E esse capítulo 13 mostra para nós isso. E eu fiquei assustado porque no 11 ele juntou 330.000 homens e enfrentou os amonitas. E agora ele está com um exército pequeno, de na verdade 3.000 homens, 2.000 com ele e 1.000 com Jonatas. E eles ficam só escutando na espreita, escutando as afrontas, né, do povo, as afrontas dos filisteus contra ele. Então a gente nota aqui uma queda muito grande. E essa diferença numérica, que é muito grande aqui, por exemplo, se os irmãos pularem para o versículo 5, os irmãos vão ver que os filisteus ajuntaram para guerrear contra Israel. Dá uma lidinha no versículo 5 aí, você vai ver. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia do mar. Mas o rei de Israel, Saul, estava só com 3.000 homens, sendo que ele tinha lá 330.000 anteriormente. Agora ele tem 3.000 homens. Vamos lá, se cada carro de guerra tiver um homem conduzindo o carro, quer dizer que tinha 30.000 carros, então tinha 30.000 homens, mais 6.000 homens valentes e mais uma multidão como a areia do mar de povo com ele. Então não dá nem para contar esse número aí, que a gente sabe que tem que passar de 36.000 homens de guerra contra um exércitozinho de Israel agora de 3.000. E mesmo assim, a gente vê que Jonas derrotou a guarnição dos filisteus com os 1.000 que ele tinha. E o fato de Jonas ter derrotado uma guarnição deles que estava em Gibeá, outro detalhe muito importante para quem gosta de estudar a Bíblia, é que filisteu estava espalhado em Israel, pelo que a gente vê, uma guarnição aqui, outra ali, tantos homens aqui, tantos lá. Por isso que eu quis ler os 2 capítulos, porque é só no capítulo 14 que vai falar que um detalhe desse tempo é que os filisteus dominavam sobre Israel e os filisteus armaram uma estratégia muito boa. Não permitir que houvesse ferreiro em Israel. Ferreiro era a pessoa que trabalhava com ferro. Não podia fazer lança, não podia fazer espada, não podia fazer faca, não podia fazer machado, não podia fazer nada. Ou seja, se nós impedirmos Israel de construir essas coisas, eles não terão armas para lutar contra nós. Então os filisteus criaram um ambiente muito parecido com o ambiente que Israel recebeu quando estava escravo no Egito. No Egito também Israel não tinha acesso a nada de tecnologia, de nada, era só escravo para fazer tijolos para construir as cidades de Faraó. Então, na verdade, para Israel ser livre lá do Egito, foi preciso a mão de Deus, porque não tinha recurso nenhum tecnológico. E agora a gente encontra outra vez Israel. Por isso que eu fiz essa leitura dos 2 capítulos, irmãos, para a gente entender, porque o desenrolar do assunto não dá uma sequência muito boa para nós. Então fica claro, então, que ele tinha 330.000 no capítulo 11, mas agora ele só tinha 3.000, dividido 2.000 com Saul e 1.000 com Jonas. Jonatas faz uma guerra com a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá e vence eles. Mas o fato de ter vencido, ao invés de incentivar Saul, o rei, a sair lutar, muito pelo contrário. A Bíblia diz que o povo tremeu de medo e o pavor subiu de tal maneira em Israel que o povo se viu em aperto. O versículo 6 vai dizer que eles começaram a se esconder nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos túmulos e nas cisternas. O pavor veio porque viram que 3.000 contra 36.000 e uma multidão de gente era um número muito difícil de vencer. Então esse pavor, irmãos, é que fez com que Saul cometesse um pecado contra Deus, porque ele usurpou o lugar do sacerdote e aí ele recebe a condenação. É o versículo 8 para frente, vai mostrar isso para nós. Por quê? Porque era comum Israel consultar a Deus antes de partir, antes de recolher, antes de ir para a guerra. Então o que aconteceu? O pavor tomou conta do povo e tomou conta de Saul também. Saul pega
e oferece o holocausto que era para o sacerdote oferecer. E quando ele fez isso, então, ele ainda usa o termo aqui no versículo 12. Assim, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. E aí Samuel vai, repreende ele e fala: rapaz, você procedeu tolamente em não guardar o mandamento do Senhor. Isso aí, irmãos, para nós é um exemplo muito grande de autoridade espiritual. Saul tinha autoridade de rei, mas ele não tinha autoridade de sacerdote e nem de profeta. Isso não dava a ele o direito de partir da área que era de autoridade dele para ir para a área de autoridade do sacerdote. Ele fez isso. Aparentemente, né, ele fez uma coisa boa. Samuel não chegou nos dias combinados, verso 11, nos dias aprazados, os filisteus estavam apertando, o povo já estava começando a espalhar, né, com medo, ele aguardava a benevolência do Senhor, então ele pegou o holocausto e fez. É assim que muita gente também no reino espiritual começa a usurpar o lugar que não lhe pertence, e o corpo de Cristo então sofre com isso, manca, porque tem que haver esse limiar, né, de autoridade. Cada um vai até onde lhe cabe e Deus abençoa. Esse caso aqui foi tão sério que há um peso espiritual tão grande que é por esse pecado que Saul vai perder o seu reinado. E um detalhe muito importante que crente tem que aprender e carregar na vida inteira: nós somos muito maus, irmãos, na maneira de a gente administrar a nossa vida. A gente não suporta o julgamento de Deus pelas coisas más que nós fazemos e queremos trazer diante de Deus as coisas boas. Ninguém é julgado pelas coisas boas e corretas que faz. Você é julgado pela coisa errada. É por isso que é fácil entender por que Moisés, um homem tão cheio de graça como ele foi, Deus falou: você não vai entrar na terra porque me desobedeceu. Aí nós humanos então somos muito maus, não entendemos a pureza, a santidade e o rigor das coisas de Deus e queremos... mas por que Deus não deixou ele entrar? Mas Deus foi muito bravo. Não é que Deus é bravo, irmão. É que em todo tempo, em todo lugar, a gente só é julgado pelas coisas más. Não importa se você fez 1 milhão de coisas boas, você não vai ser julgado pelas coisas boas. Você vai ser julgado por algo de mal que você fez. Amém, irmãos? Isso, a gente tem que deixar de ser menino, de ser bebê, que a gente é muito bebezinho e fica pensando que Deus age como a gente. Deus não age como nós. Então aqui, Saul fez um punhado de coisa relevante, coisa boa, coisa importante. Tanto que o capítulo 14 traça que ele guerreou todos os anos do reinado dele contra os filisteus e saiu vitorioso em todas elas. Mas Deus não agradou deste evento, né, que ele fez em tomar o lugar que não era do outro. Então, por causa desse pecado de usurpar o lugar do rei, do sacerdote, ele recebeu uma condenação. E a condenação dele veio na repreensão a partir do versículo 13, irmãos. Quando Samuel repreende ele, no 14 diz assim: agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então, na linha cronológica, a gente entende que Samuel recebeu aqui uma revelação de Deus, mas né, a revelação de que o reinado de Saul já tinha acabado e que Deus já havia buscado, escolhido um homem segundo o seu coração. No entanto, Samuel não sabe que esse homem é Davi, só sabe que acabou o reinado. Um detalhe, irmãos: se ele reinou 1 ano em Israel e no segundo ano ele convoca essa guerra e cria essa confusão, deixa entender para nós que no segundo ano do reinado Deus falou: eu estou tirando o reino da sua mão. No entanto, ele ainda reinou anos e anos, e a Bíblia vai relatar que é em torno de 40 anos que ele reinou, e foi vitorioso, como nós vimos no capítulo 14, em todas as lutas que ele fez, mas já debaixo de uma sentença: o seu reinado não vai prevalecer. Ou seja, quando um reinado, a palavra quer dizer que o reinado não vai prevalecer, quer dizer que não vai passar de pai para filho. Outro de outra casa vai reinar no teu lugar. O teu filho, Jonatas, por exemplo, não vai reinar no seu lugar, vai reinar um outro. De fato, foi o que Deus fez. Isso fica para nós, irmãos, para a gente entender que não fique aflito com as questões que não cabem a você. Se a área é do outro irmão na obra de Deus, deixa o outro irmão fazer o trabalho. Porque o que aconteceu aqui foi que havia ali uma sequência de fatos que antes de sair para a batalha, o sacerdote oferecia sacrifícios a Deus, porque com isso o rei estava conseguindo a benevolência de Deus.
Como Samuel atrasou um pouquinho, ele pulou na frente e fez o que não lhe devia, meteu a mão na área que não era dele, e ele perdeu o reinado. Foi exatamente por isso. Então, para a gente aprender, né, como é que as coisas devem funcionar, tá bom? Vamos pular então para o capítulo 14, porque aí o capítulo 14 vai falar de mais uma vitória de Jonatas e vai mostrar alguns detalhes da batalha, que eu já até comentei alguns deles aqui com os irmãos, alguns acontecimentos da batalha. O que acontece? Eu mostrei para você, mas você tem que fazer uma leitura calma na tua casa, que o capítulo 11 mostra um Saul poderoso, cheio do Espírito Santo de Deus, saindo para a batalha e convocando um exército de 330 homens para vencer os amonitas. No 12, Samuel vai repreender o povo, né? O assunto veio que mais ou menos que muda, vai repreender o povo, né? E vai repetir que o povo pediu um rei, confirmar esse reinado. No 13 agora, nós vimos um Saul diferente, nós vimos um Saul recuado. Ao invés de ter um exército de 330 mil, ele tem um exército só de 3 mil, que na verdade vai reduzir para 600 homens. E com esses 3 mil, o filho dele vence com 1000, vence uma guarnição, e o pavor cai em Israel, porque 3 mil é pouco diante de 30 mil carros e 6 mil cavaleiros. Então o pavor entrou. Aí vem aqui, a gente vai encontrar Saul pecando por causa do seu desespero, seu medo, a sua ansiedade, não esperando que o sacerdote chegasse. E nós vamos ver uma figura de um Israel recuado, morrendo de medo, tremendo de medo, e o exército inimigo os afrontando. Então os irmãos têm que ter em mente sempre um detalhe: Israel já havia rejeitado o reinado de Deus e falou que queria um homem reinando sobre eles. Essa é a consequência, irmão, da gente rejeitar o reinado de Deus. Então a gente vai ver um Saul recuado, um Saul morrendo de medo, extremamente amedrontado, recuado, com medo de atacar o exército filisteu. E exatamente nesse contexto que Davi chega, o menino Davi chega e vê que Israel estava sendo afrontado. Mais na frente nós vamos ver isso. Então Israel sendo afrontado e o gigante afrontando. É aí que o menino Davi chega e vai falar aquelas frases bonitas que eu vou lutar contra ele e tal. Coloca a arma do rei, a armadura do rei não aguenta. Aí ele vem e fala aquela palavra bonita, né? Tu vens contra mim, contra espadas e lança, eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É aí que ele vai mencionar também outro detalhe, vai mencionar que ele estava insultando. Na verdade, o filisteu estava insultando o exército do Deus vivo. Então Davi vai perceber isso tudo que nós estamos vendo aqui, que é muito bem relatado. Então o que acontece? Saul, tremendo de medo, Saul era o rei. Jonatas era filho dele, é tomado de uma certa ousadia que nós vamos dizer que era a fé. Primeiro, no capítulo 13, do versículo 1, 2 e 3, vai mostrar que não foi Saul que derrotou os filisteus. Foi Jonatas, verso 3, que derrotou a guarnição dos filisteus. E Saul, então, é que entra com pânico no meio das pessoas. Não é o rei, é Jonatas. E aqui nós vamos ver outro exemplo, que Jonatas, irmãos, fica impaciente e ataca os filisteus outra vez. É nesse ataque aqui que o bicho pega. Por quê? Porque, na verdade, nós lemos que quando Jonatas vê a fragilidade de Israel e vê que o exército numeroso dos filisteus estava afrontando o tempo todo, ele cria uma situação puramente de fé. Ele chega perto do seu escudeiro e fala com ele: olha, meu escudeiro, vamos combinar o seguinte, vamos passar pela guarnição dos filisteus, verso 6, esses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós. E ele fala uma coisa, irmãos, que crente tem que aprender, no versículo 6, olha: porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Aí você vê que enquanto Saul morria de medo, Jonatas tinha coragem. Lá atrás ele venceu uma guarnição com apenas 1000 homens, sabendo que tinha uma multidão dos filisteus, mas ele venceu. Agora ele toma essa decisão, olha, porque para Deus não tem diferença vencer com muitos ou com poucos. Isso, irmãos, é fé, isso chama-se fé. Então ele estava, Jonas, lidando entendendo o que se passava, e ele sabia que Deus era poderoso para livrá-los, ainda que fosse com pouco. Então a estratégia de Jonas foi simples: olha, nós vamos deixar que eles vejam a gente, se eles mandar a gente parar, nós vamos entender que Deus não quer que a gente vença eles. Mas se eles falassem, sobe para cá,
E nós vamos entender que Deus os está entregando nas nossas mãos. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eles se deixaram ver, olha bem como era a situação, irmão. Israel de um lado, morrendo de medo, e do outro lado estava o exército dos filisteus. E eles morrendo de medo, esperando a coisa acontecer. Foi quando então Jonatas vai, abre sua boca e fala essas palavras. E aí aconteceu que eles foram, armaram uma cilada, não é muito bem explicado, mas diz que ele entrou ajoelhado, de cócoras, né, engatinhado, como um soldado, deve ser no meio de ramagem ou de alguma coisa, e aí vinha o escudeiro de Jonatas e acabava matando aqueles israelitas, e naquele dia então, eles acabaram matando um pequeno número, mas foi o que levantou outra vez, no meio dos filisteus, um grande alvoroço, e aí a Bíblia relata para nós, no versículo 20, que não era a espada de Israel que estava matando os filisteus. O versículo 20 vai mostrar para nós que então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E encontraram os filisteus em grande tumulto, uns lutando contra os outros. Veja que a mão de Deus estava livrando Israel. E aí acontece um detalhe, irmãos, que a gente vê que de fato Saul era um homem que não estava nem aí para as questões espirituais. Olha bem o que diz o versículo 18 e 19 do capítulo 14. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus. Naquele tempo, a arca de Deus estava com os filhos de Israel. Verso 19. Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no acampamento dos filisteus crescia ainda mais. Pelo que o rei Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Olha bem que rejeição. Na hora da confusão, da vitória, ele manda vir a arca, porque havia ali um sacerdote que estava com a estola sacerdotal, e isso era para consultar a Deus. Mas o alvoroço aumentou demais no arraial, aumentou demais na guerra. Ele pede: retira a tua mão, tipo assim, larga isso para lá, não vamos mexer com esse trem de consultar a Deus, nem com arca, nem com nada. E assim diz então que todo o povo chegou e viu aquela confusão. Então, irmãos, a gente nota o tempo todo que Saul era um camarada que não tinha nenhum preparo, nenhuma condição espiritual para conduzir o povo dentro do propósito de Deus, que era que o rei fizesse o que era correto diante de dele para que Deus pudesse abençoar, porque foi essas as instruções que Deus deu para Israel no capítulo 12, depois da repreensão que Samuel fez a Israel. Ele disse que fizeram uma loucura escolhendo um rei, contudo, se vós e o vosso rei obedeceres à voz do Senhor, o Senhor vai livrá-los, né? Então Deus deu essa abertura. E aqui a gente encontra, eu queria que você notasse bem o verso 19, que Saul literalmente rejeita mais uma vez e humilha o sacerdote, mostrando para nós que ele era um camarada que não estava nem aí para as coisas de Deus, né? Para as coisas espirituais, né? E aí a gente vai notar logo em seguida, no versículo 24 para frente, alguns acontecimentos da batalha. Um deles, e a gente vai notar, dentro desse texto, irmãos, que Saul cometeu vários erros administrativos. Nesse ponto aqui fica registrado que ele fez um juramento com o povo e falou assim: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo absteve-se de comer pão. Primeiro erro administrativo: como você convoca uma guerra? A guerra na época não era de dar tiro de longe não, irmão. A guerra na época era de dar pancada, paulada, faca, espada. Como é que você manda um povo para a guerra e fala: ninguém vai comer? Você põe um jejum para sair para a guerra. Isso não existe. A não ser que você queira que você crê que Deus vai te livrar sem arma. Mas não é o caso dele, porque cá atrás ele mandou o sacerdote cair fora, né? Então veja bem, primeiro erro: convocar uma guerra de pancadaria e falar que ninguém pode comer. Depois vocês vão ver lá na frente que ele comete um outro erro. Porque dentro deste erro aqui, ele vai acabar condenando o filho dele à morte, Jonatas. Porque quando ele proibiu de comer, Jonatas não estava na hora que ele proibiu, Jonatas acabou comendo um pouco de mel. E quando ele comeu o mel, o olho dele brilhou, ele ficou alegre, ele recuperou a força. E aí um camarada chega a perder e fala: rapaz, o que você está fazendo, Jonatas? O seu pai conjurou que é maldito aquele que... maldito, né, diante de Deus, aquele que comer pão até que eu vença meus inimigos. Aí tudo bem, né, por aí foi. Aí, muito animado, Saul, aí o texto já vai mudar, eu ia falar isso a partir do versículo 34, muito animado, Saul vai e convoca o povo todo para a guerra. Só que antes de ir para a guerra, ele resolveu fazer o que deveria ter feito lá atrás,
na segunda guerra que ele fez no início do capítulo 13. Ele deveria ter edificado um altar ao Senhor e esperado o momento do sacerdote oferecer o sacrifício. Então diz o versículo 35 que ele edificou um altar ao Senhor e este foi o primeiro altar que ele havia edificado. E aí ele procurou o sacerdote para que o sacerdote consultasse a Deus se ele deveria ir para aquela batalha e se Deus ia entregar os seus inimigos nas suas mãos. O verso 38 vai dizer que ele fez aquele show todo, fez o altar, fez o sacrifício e orou e Deus não lhe respondeu. Como Deus não lhe respondeu, verso 37 diz isso, ele manda chegar o povo e fala, ó, vamos ver aí, alguém pecou porque Deus não me respondeu, então vamos saber quem é que pecou. E nesse caso, ele faz uma separação. O povo vai para um lado e eu e a minha casa vamos por outro. E jogou a sorte, né? Foi pesquisar com Deus quem é que tinha pecado. O povo sai livre e fica só Saul e a casa dele. E a Bíblia vai dizer para nós, então, que na hora que tirou-se a sorte caiu em Jonatas, que Jonatas havia pecado. E ele vai e pergunta, meu filho, me declara aí, verso 43, me declara, Jonatas, o que você fez? Aí o Jonatas vai e fala, olha, tão somente eu provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e agora eu devo morrer porque eu provei um pouco de mel? Eu queria parar um tempinho aqui para os irmãos entenderem. Presta atenção, irmãos. O rei fez um juramento. Quem comer é maldito durante o momento de guerra. O filho dele não sabia e comeu. Presta atenção, eu vou te fazer pergunta depois. O filho dele não sabia e comeu. Aí o rei resolve, né, ir para a batalha mesmo com força. Aí vai consultar Deus. Deus, eu devo ir ou não devo? Deus não responde. O rei sabia que Deus não respondeu porque havia pecado. Fala, olha, convoca o povo porque tem pecado no nosso meio. Alguém de nós pecou. Vamos separar. Israel todo lá e a minha família cá. E vamos consultar a Deus, ver quem é que está em pecado. Aí diz que a primeira separação, a primeira seleção, o povo inteiro saiu livre e a casa dele em pecado. Aí ele vira e faz a seguinte pergunta. Meu filho, me declara, o que você fez? O que aconteceu? Aí o menino vai e fala, olha, eu comi um pouco de mel na hora da guerra, porque eu não sabia que o senhor tinha conjurado o povo. E agora eu devo morrer porque comi um pouco de mel? Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que fica uma situação dessa? Deus sabia que Jonatas tinha pecado contra a palavra do rei? Sabia. É isso que eu quero que vocês entendam. Para vocês entenderem, o mundo espiritual a gente só entende, irmãos, assim. Senão a gente morre e Deus sabe para onde a gente vai, porque a gente não entende o mundo espiritual. Então a primeira coisa foi tirada a sorte dentro do princípio do Velho Testamento. Ninguém sabia. E Deus falou, Jonatas está em pecado. E a palavra do rei era, quem tiver em pecado tem que morrer. Ainda falou assim, ainda que seja meu filho Jonatas, ele falou. E agora, queridos, diante dessa coisa pública, ficou sabendo todo mundo, Deus revelou que era Jonas e ele deveria morrer, e ele faz uma pergunta, eu devo morrer só porque comi um pouco de mel? Dentro dos princípios de Deus, dentro do Velho Testamento e da justiça de Deus, o que deveria ter acontecido com Jonas? É isso que eu quero que vocês entendam, querido. É isso que é duro, é inaceitável para mim e para você, mas dentro do contexto bíblico do Velho Testamento, a gente vai ver mais um erro dele, grande. Primeiro, ele ter aberto a boca, porque ele é mal mesmo administrador. Ele é tão mau administrador, irmãos, que ele tinha 330 mil homens com ele no capítulo 11, e agora ele só tinha 3 mil, e ele vai enfrentar aqui com 600 mil. E ele rejeitou o sacerdote Samuel, e ele rejeita agora também o outro sacerdote que tinha a arca de Deus e que ele tinha pedido para consultar e falou, larga esse trem para lá. Então só para vocês verem, irmãos, como é que o diabo vai tomar conta. Nós vamos ver um Saul no tempo de Davi, irmão, totalmente endemoniado, perturbado por um espírito maligno, e a gente vai ver que o demônio não entra em ninguém, irmãos, de uma hora para outra. Você vai dando lugar. Então é isso que eu queria que vocês entendessem, porque nos princípios do Velho Testamento, Deus mostrou que João estava em pecado. E eu perguntei o que devia acontecer. Devia acontecer com ele o que o rei falou com a boca, com todo respeito, quem comer vai morrer, mesmo que seja meu filho. Então ele lançou a condenação e Deus mostrou, é teu filho. E aí, irmãos, aí que eu acho a coisa mais covarde dele como rei ainda, é o fato de quando ele fala, verso 43, o menino fala, e agora eu devo morrer? O menino perguntando se devia morrer.
E ele vai e fala assim no 44, assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza você vai morrer, Jonatas. Tá, até aí tudo bem, posição de rei, que falou, agora cumpre. Aí agora o versículo 45 vai dizer que, porém, todo o povo disse para Saul, morrerá Jonatas, que operou tão grande salvação em Israel? Tal não suceda, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair de cair no chão um só fio de cabelo, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas para que não morresse. E aí, o povo estava confrontando, era o rei ou Deus? Você vê o nível, irmãos, que um povo chega. Veja bem, essa discussão é boa para você ler em casa depois e refletir. O povo, quando tomou a dor de Jonatas e falou que ele não vai morrer, por Deus não vai cair nem um fio de cabelo, eu queria que os irmãos entendessem, o confronto está sendo com a palavra do rei ou com Deus que fez a seleção e mostrou, seu filho fez o que não devia, por isso que eu não estou te respondendo. É para vocês irem para casa pensando como é as coisas no reino espiritual, queridos. Com isso, Israel vai montando coisa que vai desagradando Deus, e vai chegar num ponto, né, que de fato Deus vai abandoná-los. Então, tá vendo? Então Saul acaba condenando o filho dele, mas ele é vencido pelo povo e não cumpre um juramento solene. Tá vendo? Ele não cumpre aquilo que ele falou. Então, diante de um povo, como fica um rei, irmãos, que não tem uma postura de firmeza e ele não sabe, de fato, qual deve ser a decisão dele? Então, o que se esperava? O que se espera de um rei, de um governante que não tem essa firmeza de conduzir? E eu estou dizendo aqui de reino, né? Não estou falando de governo democrático. Eu estou falando de reino, né? Como é que fica uma coisa dessa, de um reinado? Hein? Perde a confiabilidade, a fidelidade, perde a autoridade, ele vai juntando para si um punhado de coisa, porque uma das coisas que se sabe de um rei é a firmeza naquilo que ele falou, ele cumpre a palavra, ele disse, sim, assim seja feito, e acabou, é o rei que disse. Mas então, queridos, assim, vocês vão ver que o povo se levanta todo contra Saul, e o menino Jonatas não vai sofrer a penalidade do juramento, e aí fica duas questões, diante de Deus, como fica Jonatas, diante de Deus, como fica Saul, e diante do povo, como fica Saul, o rei, né? É complicado, né? É complicado. Mas, por fim, o texto vai terminar dizendo, irmãos, que o reinado de Saul foi marcado por guerras contra os filisteus, e que, na verdade, toda vez que ele saía, Deus lhe dava a vitória. Porém, foi um tempo também marcado em que os filisteus estavam rodeando Israel e o tempo todo estavam oprimindo Israel, e assim nós vamos chegar até lá na frente, quando nós vamos ver Davi se levantando como o rei, Deus levantando Davi vencendo os filisteus. Mas vai ser uma luta tremenda, né? Um tempo de muita luta e muita batalha, e a gente vai ver essas inconstâncias do rei Saul, né? Até mesmo na perseguição, quando Saul vai perseguir Davi, vocês vão ver que ele era um camarada assim, era um camarada tão vulnerável, que ao mesmo tempo que ele queria matar, ele já não queria. Ele se declarava amor por ele, né, por Davi, mas depois queria matar. Um camarada totalmente desequilibrado, né? Mas é isso que dá, né, irmão, quando a gente rejeita Deus. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, Pai. Te agradeço, te louvo, te exalto. Peço que o Senhor cuida da nossa vida, cuida de cada um de nós. Peço que o Senhor nos livra de todo acidente, de todo mal e nos guarda desse vírus terrível, Senhor. Pedimos por os familiares do pastor Hélio, todos eles, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, restaurar a saúde, e das demais pessoas que nós sabemos também que estão passando por essa dificuldade. Em nome de Jesus, Tu és a nossa proteção, Tu és a nossa força. Te agradeço, peço, aplica a Tua palavra ao nosso coração e nos ajuda, Deus, a viver cada dia mais dentro do centro da Tua vontade. Obrigado, te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? Te leve em paz.